Conseguimos. Ótimo. Tava preocupado, eu falei, deve ter alguma coisa de conexão que não está acontecendo, né? Tava, cara. Não sei porquê, mas enfim, agora foi. Cara, E aí, meu amigo, como é que você tá? tudo jóia, cara, tudo jóia. E você, amigo? Nossa, prazer falar com você aqui, ainda mais no momento desse, né? Porque agora é só assim, né? É, Cada um na por sua casa, um bom tempo. fechado, e olhando o que vai acontecer para os próximos passos, né? Porque a indústria inteira está procurando algumas soluções, buscando saídas, né? É, Logicamente porque a gente está numa indústria, né? Uma indústria que ela é super relevante para o mercado como um todo, né? O movimento dela é muito grande, não só do entretenimento ao vivo, mas também, logicamente, em relação a eventos, eventos corporativos e tudo mais. E tem mais de 25 milhões de pessoas que dependem disso. Então, a gente sente muito o impacto, principalmente porque a gente foi o primeiro a sofrer, né? Antes do negócio de chegar, de fato, a fechar o comércio, a indústria de entretenimento já começou a parar de realizar seus eventos, a adiar seus eventos. E, logicamente, a gente sabe que é a primeira a sair e deve ser provavelmente a última a voltar. E está todo mundo no modo sobrevivência, né? O modo sobrevivência é um modo difícil, porque é aquela coisa de o grande tira o dinheiro do médio, que tira o dinheiro do pequeno, que tira o dinheiro do micro e vai naquela cadeia, né, efeito da dominó. recessão, né? Fica É. todo mundo com aquela coisa de medo, estresse, pânico, ansiedade, né, falta de dinheiro. Mas a gente sabe que tudo isso é por um período. Então, e esse período vai passar. E, né, todo mundo se preparando para tudo isso, né? Fala um pouquinho o que você acha aí, amigo. Como é que estão as coisas? Como é que você está vislumbrando, né? Como a Live Nation está vislumbrando isso? Como você, como o mentor do Rio 2C, que vive de inovação, conteúdos, está pensando em todo esse impacto que a gente tem sofrido com essa coronavírus? Então, Marcelo, né, cara, não tem como a gente minimizar o tamanho, né, do que está acontecendo, né? Ímpar, primeira vez, né, que a humanidade passa por um desafio como esse que a gente está passando, né? Eu acho que existe aí uma polarização muito grande, né? Não só no Brasil, mas acho que no mundo de uma forma geral, né? Salvar as pessoas ou salvar a economia, as duas coisas são totalmente interligadas, né? Então, assim, é salvar as pessoas, né? E salvar as pessoas por vários aspectos, né? A gente não consegue ter prosperidade, well-being, né? Bem-estar, sem também que as pessoas tenham emprego, né? As atividades, né, aconteçam, né? Quer dizer, você possa lá, o cara que é o trabalhador possa também botar o sustento dentro de casa, né? Os empresários conseguirem tocar suas empresas. E, por outro lado, óbvio, né, a gente vive também na outra ponta uma questão, né, de uma, né, epidemia nova, né, sem que a gente ainda conheça, né, exatamente a extensão, né, e a gravidade, né, dessa história. Então, realmente é uma questão, é um equilíbrio muito difícil, né? É uma equação que ela não fecha. Então, se por um lado, né, a gente, como empresário, empreendedor, você fala, cara, isso, se isso continuar por mais um pouquinho, vai dar muito errado, né? Por outro lado, tem o ser humano, a preocupação, né, com os nossos funcionários, com os nossos clientes, né, que também falam mais alto até, né? Então, assim, a nossa, como você falou, a nossa indústria, ela foi a mais afetada, né? Eu estava até brincando outro dia, o seguinte, falei, cara, eu já vi notícia contraditória de tudo quanto é lado, 1 milhão de gráficos para cá, 1 milhão de gráficos para lá. Só tem uma coisa que é realmente assim, unanimidade, que a nossa indústria é a mais afetada. Isso está em todos os gráficos, está em tudo, A né? gente ri, mas não é uma boa notícia, né? Não é uma boa notícia, É, de fato, a gente ri para descontrair, né? é. Mas, por outro lado, assim, né, eu acho que a gente nasceu na diversidade, né, Marcelo? Então, assim, a gente nasceu e cresceu na diversidade, né? Então, eu
acho que todo mundo que trabalha, né, com o evento é, no fundo, um grande gestor de crise, né? A gente, né, a gente sabe que isso é o dia a dia da nossa... Inclusive, evento faz gestão de plano de contingência para cada evento que realiza. Então, na né? verdade, sempre a gente imagina que pode ter uma crise e a gente tem que fazer uma avaliação de todos os E tá possíveis preparado problemas, pra, né, né? que podem acontecer. É que ninguém nunca ia imaginar que um negócio desse ia parar o mundo. Exatamente. A gente tem todos os tipos de contingência, de vulcão explodindo, de problemas relacionados a voos, relacionados a artistas que estão com um problema de saúde, etc. Problemas de segurança no país que vai realizar o evento, enfim. Mas quando a gente entra no negócio de saúde, né, que as pessoas têm aquela coisa de medo de se unir, de se confraternizar, de se encontrar para poder se divertir, que basicamente é o que a gente vive no evento, né? Até nos eventos corporativos, as pessoas vão lá, vão para conhecer produto, etc., mas também vão para se divertir. Então tem muito disso, né? E a gente Aperto de mão, né? aperto de mão, abraço, né? Chora, né? Aquela coisa emocional. A gente tá num momento, né, extremamente complexo, mas ao mesmo tempo, eu acho que é aquilo que você falou agora há pouco, né? A gente é muito criativo, a gente busca soluções com muita velocidade, mais velocidade do que geralmente as outras indústrias. Algumas delas, lógico. A gente sempre fala que em toda crise tem uma oportunidade, né? Então, a indústria, quando a gente olha as outras indústrias, principalmente o digital, tá bombando, né? Então, tem gente aqui que ao contrário, tá operando com o dobro, se não mais do que o dobro em termos de receita, de oportunidade de negócio e assim por diante, né? Quando a gente olha para a gente vive muito da relação de vivência, né? A gente tem essa coisa de experiência, né? De humanização, como você falou. Agora, você acha que a gente vai trazer algumas lições dessa quarentena que a gente está vivendo? Eu vejo muita interação, eventos digitais acontecendo, lives para tudo que é lado, das caseiras às profissionais, os artistas se aproximando, os artistas querendo também ter essa solidariedade, né? Interatividade nas redes sociais muito fortes. A gente vê as redes sociais, além das redes sociais, também o streaming, né? Netflix, Amazon Prime, tá cada vez jogando mais conteúdo para as pessoas poderem ficar em casa. E esses daí, então, cresceram praticamente, né, 50%, 60%. E eu vejo também conteúdos até da Live Nation, né? A Live Nation disponibilizando conteúdos que nunca eram antes disponibilizados para as pessoas poderem assistir, artistas e tal. Você acha que tudo isso a gente tem um aprendizado, né? Isso vai ser uma coisa que provavelmente a gente vai utilizar, essas lives vieram para ficar. Qual que é a sua opinião? Cara, eu ouvi não sei se você teve a oportunidade de assistir a live do André Esteves com o Thomas Friedman, que eu recomendo muito para todo mundo buscar lá online, nos canais do BTG ou da Exame. E o Thomas Friedman é um jornalista do New York Times, e ele foi o primeiro a fazer uma matéria grande, né, também questionando um pouco essa questão, né, desse balanço de uma coisa e outra e tal. Ele falou um negócio que me chamou muita atenção. Ele falou, pô, eu sou jornalista há, não sei, mais de 30 anos, e uma coisa que eu aprendi na minha carreira, tendo passado por várias coisas, é não mais começar nenhuma matéria com o mundo nunca mais será o mesmo, né? Ele falou, pô, teve lá a gripe espanhola no começo do século, dizimou 1/3 da população mundial, e está aqui, estamos nós aqui fazendo uma live e tal. Então, eu acho que assim, a gente tem que ser cauteloso, agora vai mudar tudo. Eu acho que até trazendo aqui um exemplo muito próximo, né, até de Live Nation, terrorismo, né? A gente sofreu muito em alguns eventos, o próprio festival em Vegas, né, a Ariana Grande em Manchester, com atos terroristas dentro de evento. E que é uma coisa horrível, né? Horrível. É de uma maldade sem tamanho alguém pensar em fazer um ato terrorista dentro de um evento onde as pessoas estão ali confraternizando, né? É um momento de paz, harmonia, de amor e alguém fazer isso. Mas fato que existiu, né? E aí você
e muita gente se perguntou naquela, pô, isso daqui vai gerar uma retração de demanda, as pessoas vão ficar mais céticas e as eventos. Não, nada mudou, pelo contrário, né? As pessoas continuaram indo. Então, acho que isso é uma coisa inata do ser humano, né? Nós somos seres sociais, né? A gente busca, não é à toa que o nosso setor, se não fosse isso, né, a gente estava com um ano brilhante, né? Aí, falando até pelo outro lado da Live Nation, né? A empresa vem expandindo, 7 anos. A gente anunciou, é engraçado que, como essa coisa foi rápida, eu tinha colocado uma semana antes, fiz um post no LinkedIn falando do anúncio de resultado que a Live Nation tinha feito de 2019, né, que tinha sido o nosso 8º ano recorde em todas as áreas. E uma semana depois a gente já estava Esse problema gigante. Problema todo, né? Então, assim, eu acho que, respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu acho que sim, existirão ajustes, né? Existirão novas oportunidades, mas eu não acho que houve uma disrupção do nosso setor, muito pelo contrário, sabe? Eu acho que ele vai continuar vibrante e forte, mais do que nunca, né? Eu acho que a questão das lives, muitos artistas eram, né, assim, muitos deles não enxergavam a necessidade, né, não estou nem falando de live, eu estou falando de direito de televisão, direito de streaming de mega shows, né? Eu acho que hoje todo mundo entendeu que existe esse caminho, né? Essa forma de estar mais conectado, mais próximo com o fã, né? E para o artista até uma nova fonte de receita, né? Porque nada impede que a solução seja híbrida, né? A gente às vezes está muito, né? Eu volto aí, eu bato muito nesse ponto da ação, né? Eu acho que tem muito mais tom de cinza aí nesse meio, né? Então, assim, eu acho que não é uma coisa ou outra, pelo contrário, né? Você tem soluções híbridas. Então, pô, o artista vai de lá fazer o seu show e vender um ingresso online para o cara assistir de casa, né? E isso eu não acredito que uma coisa canibalize a outra, né? Eu acho que elas são totalmente... Na verdade, é uma geração de caixa adicional, né? Ele está monetizando a oportunidade de esticar mais a visibilidade que ele tem, né? E eu não acho que uma coisa de forma nenhuma canibalize a outra. Pelo contrário, eu acho que elas se somam, né? E uma potencializa a outra. Eu acredito muito nisso e que a gente vai ter alguns ensinamentos, né? Que esse momento que a gente teve, eles impactaram bastante, né? Eu vi o Igor aqui comentando sobre o risk management, né? Assim, do mesmo jeito que teve o terrorismo, a gente provavelmente não eram todos os eventos que estavam 100% preparados para um negócio de cancelamento ou de adiamento, né? Essa revisão toda vai mudar bastante. Os próprios artistas, que muitos deles vivem de shows, logicamente, né? Vivem dos seus próprios negócios de comunicação, acabaram se vendo numa situação onde ninguém estava preparado para um negócio como esse. Então, como a gente sempre diz, né? Essas coisas que surgem, né? Que, como é o caso do coronavírus, como poderia ter sido um terremoto, como poderia ter sido um furacão, um tsunami, seja o que for, ele vira uma regra para você poder colocar ele como uma questão já dentro dos shows, nos contratos, em todos esses formatos, né? E você me fala uma coisa importante, você me falou do resultado da Live Nation, e eu vi um post teu, inclusive, falando sobre esse momento de solidariedade que a Live Nation está fazendo, chamado Crew Nation. Eu sinto bastante o movimento das marcas, grandes marcas, fazendo movimentos de ajuda para a população, todos os tipos de público possíveis. Quanto mais a gente puder salvar vidas, melhor. Eu vejo movimentos, logicamente, os públicos, que são, né, necessários e obrigatórios para que a gente tome decisões corretas.
Mas eu sinto que o impacto, logicamente, na indústria do entretenimento foi bastante grande. Quando a gente fala na geração de empregos, em shows principalmente, a gente tem milhares de pessoas que estão ali trabalhando em várias frentes. É um ecossistema muito complexo, né? A Muito gente não vai dizer complexo. que quem ganha é um produtor de música. Não é um produtor de música. Pode ser o cara que faz o acesso, o cara que cuida do alimentos e bebidas, o cara que cuida da montagem do palco, o cara que cuida da segurança, o cara que cuida da ambulância. É muita gente, é um ecossistema bem complexo. E eu vi essa ação da Live Nation, muito bacana, Synchro Nation. Explica um pouquinho para a gente, só para entender quanto disso pode inspirar outras grandes empresas no Brasil a fazer esse mesmo trabalho. Isso vem até muito ao encontro, né, da missão e do propósito do Rio2C, né, Marcelo? Que assim, a gente criar um entendimento. A indústria do entretenimento nos Estados Unidos é a terceira maior indústria do país, né? Ela movimenta quase $1 trilhão. Então, assim, no Brasil, tem uma percepção ainda muito... eu não vou dizer nem equivocada, né? Falta o entendimento do entretenimento, né, como uma atividade econômica, como indústria de fato, né? E uma visão mais transversal, né? As coisas aqui são muito setorizadas, né? A gente fala de setores, né? O audiovisual, a música, games, mas a gente não tem essa visão mais né, transversal, Vertical. né? Da indústria como um todo. E, na verdade, acaba se criando também uma visão distorcida, né? Porque tem muita gente que acha que a indústria, né, do entretenimento, as indústrias criativas, elas são feitas exclusivamente de artista, né? E fica aquela visão de que você tem um artista lá, milionário, grande... Cara, eles são a pontinha de um iceberg gigantesco, né? Tem um estudo que o Ministério antigo Ministério da Cultura, né? Agora a gente não tem mais o Ministério da Cultura, fez, e é interessante que, cara, a profissão mais empregada na indústria criativa é engenheiro, né? Eu acho isso fantástico, assim. Não Porque sabia disso, não. Legal, bom saber. E aí você vai entender, pô, para cada música você tem um engenheiro de som, você tem engenheiro de luz, né? Então, assim, o que foi, né, voltando para o Crew Nation, cara, essa turma vive na estrada, né? Eles vivem né, de show por show. E, assim, a atividade parou 100%, né? Então, obviamente, os artistas eles têm condição, os grandes artistas consolidados, eles têm condição de se manter e tocar a vida e até a coisa voltar, né? Alguns não precisam nem que volte, né? Está resolvido por várias gerações. Mas essa é a realidade de uma minoria absoluta, né? A grande maioria dessa indústria, ela tá ali, cara, ganhando seu ganha-pão todo dia, show por show, evento por evento, né? E então a Live Nation lançou essa iniciativa, né? Que era uma iniciativa no primeiro momento de $10 milhões para auxiliar, né, a turma de backstage, né? Todo o crew que bota o show de pé, né? E ela, além disso, fez um matchmaking, né? Para cada dólar que alguém colocar, ou que a cada artista, ela casa mais um, né? Então, assim, uma iniciativa muito bacana, faz uma diferença enorme para essa turma, né, que realmente não tem, né? Ficou sem receita durante esse período, enquanto o show não volta, né? A gente tem certeza que... E eu imagino quantos shows a Live Nation deve ter por ano, quer dizer, considerando esse período agora de eventos cancelados, quantos shows são realizados e qual é a quantidade de pessoas envolvidas num negócio desse, né? É realmente gigantesco. É gigantesco. E ainda mais
mesmo os artistas grandes carregam uma estrutura técnica maior ainda, né? Então, essa equipe toda está realmente hoje sem ter essa oportunidade de gerar essa receita, né? Então, Realmente assim, cara, é muito único, né? A gente falou, a gente vai se preparar, né? É óbvio que isso tudo traz ensinamento, mas tudo que a gente viveu, cara, que a gente está vivendo é muito único, né? uhum, Eu acho que assim, não teria como ninguém estar preparado, tanto que a gente vê, né? E a gente grande, né? Batendo cabeça, né? Então, assim, em busca, né, de resposta, né? Você vê os países mais desenvolvidos, né, talvez em situação até pior do que a nossa. Então, assim, realmente é uma situação completamente atípica, né? Então, assim, eu acho que a hora mais do que nunca, né? Eu acho que a gente vai entrar daqui a pouco falar mais de Rio to See também, né? vai Mas sim. quando a gente começou a sentir o problema, né? E óbvio, eu tive uma sinalização no começo, comecei a olhar isso com mais cuidado, até pelos indícios da própria Live Nation, né? As operações da Ásia começaram a ser canceladas, né? Oceania, e a coisa foi vindo. É, Eu falei, gente, mais do que tudo, a gente precisa ter uma humildade sem tamanho nesse momento, né? Porque quem disser que sabe o que está acontecendo, né? Ou está mentindo, ou não tem noção do que está acontecendo, né? ninguém tem bola de cristal aqui nesse E momento. assim, é uma gestão diária, né? Você fala uma coisa, pô, tem que voltar atrás e, né, se você afirmar alguma coisa, corre risco do dia seguinte você tem que voltar atrás, né? Porque realmente o cenário é extremamente dinâmico, né? E vai mudando dia a dia. Então acho que é um momento assim de muita conversa, né? De muita proximidade, de tentar entender quais são as pontas mais frágeis. Está todo mundo extremamente fragilizado, Sim, né? Mas sim. óbvio, eu ouvi outro dia também uma coisa muito boa, né? A gente estamos todos no mesmo barco, né? Não, não estamos. A gente está na mesma tempestade, né? Mas assim, os barcos são diferentes, São, né? Tem muita gente aí que está com uma madeirinha ali, uma tábua tentando, né, flutuar, né? E são tem gente que pequenos. está em navios maiores, né? Tem gente que está em iate, mas assim, então a gente precisa realmente tentar olhar para o lado, para a ponta mais fraca da cadeia e se unir em prol disso, né? Então, como você falou, tem várias marcas né, adotando um posicionamento super bacana, né, de ir para frente, Uhum. né, e vamos fazer sem medo de errar, né, porque é muito difícil. Você também tem que, né, a marca, tudo que ela faz, ela sempre tem ali uma equação para equilibrar, né? Pô, e se isso não for bem aceito, como é que faz, como é que não faz? Então, eu estou vendo muita gente corajosa, né, que está à frente de marcas, falando, cara, eu vou fazer. O importante nesse momento, e eu acho que isso é uma coisa muito interessante, eu acho que esse momento, né, na vida de todo mundo, vai ser julgado muito mais pelo que a gente não faz do que pelo que a gente faz. O importante é fazer. Cara, É, faz alguma coisa, entendeu? Se não tiver, se não foi exatamente aquilo, se não foi 100% certo, ajusta. Agora, não fazer nada não dá. Sabe? é, Não, assim, não dá para a gente entrar num módulo de congelamento, ficar parado, estático, né, debaixo da cama, esperando esse negócio passar. Né? Eu acho que a gente tem que, mesmo sem sair de casa, a gente tem que estar, né, ativando, fazendo isso que a gente está fazendo aqui, é. minimamente, né? E Contribuir como... com alguma informação, né? Porque a gente tem aqui, que tipo de informação a gente tem? As informações que Pois servem é. para 100% da população. A gente não tem uma informação que serve especificamente para os nossos aí. O Sérgio estava falando aqui, né? 25 milhões de pessoas que agora estão sem saber o que fazer. Porque também
que mesmo a hora que tudo estiver voltando, o comércio abrindo, as coisas começando a voltar ao normal, que não, a gente sabe que de fato não vão começar tão ao normal como a gente gostaria, o nosso segmento é um negócio que muita gente cancelou eventos, né? Mais de 50% dos eventos foram cancelados. Então, essa conversa aqui, com certeza, ajuda as pessoas a terem um pouco de o que eu posso fazer, né? Quais são os caminhos? Eu tenho conversado com alguns produtores até menores e eu falei bastante. Eu acho que você deve entender bem desse ponto também, porque, logicamente, no Rio você trabalha com produtores menores, da indústria criativa, e isso faz bastante diferença para o nosso mercado, que é escolhas. A gente vai entrar no segundo semestre de escolhas, a gente não vai entrar 100% full, a gente sabe que a gente vai entrar em impactos grandes de vários eventos acontecendo simultaneamente e que os maiores vão querer engolir os menores, né? Então, e todo mundo vai precisar, porque o maior também tem uma contribuição de uma empresa maior que custa mais caro e assim por diante. Então, a gente vai ter que fazer algumas escolhas e vai ter que focar nessas escolhas para virar o jogo e tentar alimentar essa indústria toda de uma forma criativa e tudo mais. Agora, eu tenho uma pergunta para você importante. No Rio 2C, você criou na última edição um negócio chamado Brainspace, que falava muito sobre essa questão da neurociência, né, da programação mental, de como é que a gente Parecia que a gente consegue estava agir. adivinhando. Oi? Parecia que a gente estava adivinhando. Parecia que estava adivinhando tudo isso que estava acontecendo, né? Porque hoje é mente, né, cara? Hoje, acima de tudo, para quem está são, está em casa, está se cuidando, né, em termos de saúde, e aí? E agora, né? E eu sinto que existe uma coisa muito forte que pode acontecer na cabeça das pessoas, que é o trauma. Esse negócio, se esse negócio for um trauma, as pessoas se paralisam. Ela fala, meu Deus, e agora? Mas e agora eu não sei o que fazer. A pessoa fica completamente perdida. Tá me ouvindo? Oi, oi. Estou vendo. Deu uma Tá ouvindo. O cortada que aí, você acredita mas que eu estou vendo. a gente conseguiria fazer para voltar o mercado de uma forma criativa, de uma forma divertida, que afinal de contas entretenimento é isso, evento é isso, a gente quer se divertir, a gente quer conectar pessoas, a gente vive de seres humanos, as pessoas querem se encontrar, as pessoas sentem necessidade de se encontrar, de ter essas relações humanas, emocionais. O que você acha que poderia tirar essa relação de trauma das pessoas e ajudar as pessoas a encontrar os caminhos? Cara, eu acho que assim, né, o exercício da nossa atividade, né, ele por si só é um tratamento. Né? O exercício da criatividade, né, tanto que, de fato, tem uma série de tratamentos até, né, para problemas de saúde mental que usam, né, terapias com arte, com pintura. Então, assim, eu acho que, primeiro de tudo, assim, né, não sei se isso vale para todo mundo, mas eu acho que, né, uma coisa que na nossa atividade é muito forte, né? As pessoas são apaixonadas, né, Marcelo? Assim, até porque você não faz. Ou é apaixonado ou é masoquista, né? Porque, né, para trabalhar com É bem evento, isso. com É entretenimento bem e isso. tal, né? A gente é apaixonado por natureza, quer fazer alguma coisa e se apaixona por aquilo. É isso aí. Exatamente. Então, assim, é aquela história do é uma cachaça, é mesmo. O evento é uma cachaça. Evento Ele é uma tem cachaça. né, você tem um ciclo de endorfina ali muito rápido, né, cara? Porque é muito legal você ter a capacidade de ver uma ideia que é só uma ideia, um flash, pô, pensei, cara, que legal. Aí você pega, bota aquilo no papel, de repente aquilo vira um orçamento, a criação pega e materializa aquilo, e de repente você está lá, vendo as pessoas, né, se divertindo, né, enfim, isso é fantástico. Né? Então, eu acho que o nosso maior o remédio para o nosso mercado vai ser voltar a trabalhar, sabe? Assim, voltar a produzir, sabe? E eu acho que é aí que está a grande chave dessa história. Porque existe um risco, e não é um risco pequeno,
cara, você ter aí muita gente morrendo pelo caminho, né? Morrendo não no sentido literal do corona, né? Mas Morrendo em termos negócio, financeiros. não Business. conseguindo atravessar esse deserto, né, cara? Então, assim, você tem um risco de consolidação de mercado, né? Isso na nossa área, mas em várias outras áreas, né? Então, eu acho que isso que a gente precisa estar atento, né? Como é que a gente, né, fortalece o mercado como um todo? Deixa eu só plugar aqui, cara. Engraçado que meu celular agora ele come bateria, assim, é uma coisa de louco, cara. Nesses tempos aí. Deixa eu botar aqui. Beleza. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter essa preocupação, né, de como a gente vai estar, né, apoiando, né, o pequeno produtor, o pequeno artista, né, o indie, né, porque senão vai acontecer uma consolidação inevitável do mercado que não é bom para ninguém, né? Não é bom para o mercado, não é bom para a criatividade, para a inovação, não é bom para ninguém. Não é bom. Eu acho que isso, Não é assim, bom. né, quem está na liderança, aí existe, obviamente, um papel aí das, né, autoridades e, né, gestores de áreas culturais, muito grande nesse papel, que não exime, né, também nós, empreendedores, produtores, de olhar essa questão. Eu soube que alguns artistas, inclusive, pelo menos aqui no Brasil, já estão propondo para realizar eventos o mais breve possível, né? Ninguém tem muita certeza de datas, tem algumas previsões de junho, de julho, da gente poder voltar, de agosto, setembro, os mais, dezembro. Então, principalmente quando eu digo voltar, a gente, não no sentido de simplesmente abrir o comércio, as pessoas começarem a Sim, circular, mas é a volta definitiva do nosso negócio, né? Do nosso negócio que sim. leva lá 1.000, 2.000, 5.000, 20.000, 100.000 pessoas, tipo de conteúdo, participar, comprar ingressos e assim por diante, né? E eu queria te perguntar duas coisas. Uma, quais são os impactos que você acredita que a gente vai ter na indústria, né? Não, independente da relação das pessoas, ou seja, os impactos positivos e negativos, ou seja, tem um impacto positivo que tem artistas querendo cobrar mais barato nesse momento para fazer os shows, porque eles querem voltar a trabalhar, eles sabem das deficiências. Os promotores, por outro lado, tendo condições de preço melhores, podem conseguir vender tickets mais baratos. A gente vai ter um problema de dinheiro aí para frente, então a gente acaba transformando o problema numa oportunidade, né? Então a gente tem artistas, a gente tem contratos, tem as questões de tickets. O que você acredita que a gente vai conseguir virar o jogo do lado do que a gente está hoje do cenário para o lado positivo? O que a gente consegue criar de oportunidades nesse momento que a gente está em planejamento? Afinal de contas, a quarentena também ela pode servir como um bom planejamento para quando a gente voltar, a gente conseguir escalar com mais velocidade. Cara, eu acho que assim, eu recomendaria a todo mundo a ter, assim, bastante cautela, sabe? Marcelo, eu acho que a gente não consegue, né? Tem uma questão mais objetiva, que é a questão de quando é que a gente vai poder voltar, né? Ser liberado a fazer evento, né? Essa é mais fácil de você mais ou menos dizer, olha, vai ser junho, vai ser julho, né? Agora tem uma questão subjetiva, né, cara? Que é o seguinte: quando é que as pessoas vão estar, a confiança vai voltar, né? Quando é que né, as pessoas vão estar? A gente não pode desconsiderar o impacto que isso vai ter, né, nas finanças das pessoas, das empresas, né? Então, né, isso vai desde eu acho que tem uma cadeia aí. Você tem que pensar, pô, as empresas vão estar com o caixa apertado, né?
Então, isso, do ponto de vista corporativo, isso impacta o patrocínio, né? Isso impacta nos eventos próprios corporativos, né? Convenções de venda, né? Lançamentos de produtos, etc. Isso impacta, a gente viu, por exemplo, o Festival de Cannes, ele foi adiado e depois ele acabou sendo cancelado. Né? Porque a WPP foi a primeira que falou, olha, não tem condição desse ano a gente falar em gastar dinheiro com inscrição de peça, comprar para funcionário. Isso está suspenso, cara. A gente precisa... Não tem ambiente para isso, né? Não tem ambiente para isso. E tem uma questão financeira, né? Além do ambiente, tem uma questão financeira de fato, né? As empresas também vão estar fragilizadas. Então, assim, e óbvio, não dá para a gente analisar como se fosse, né, o nosso mercado uma coisa só, né? Um monolito. Cada evento tem uma característica, a gente sabe muito bem disso, né? Então, o evento corporativo tem algumas características, o evento, né, o show tem outras e tal. Tem algumas questões que são comuns a todos, né? Mas eu acho que assim, os eventos corporativos ou que dependem, né, mais de participação, né, de profissionais, né, da empresa mandar, né, seus funcionários, comprar credencial, etc., você tem ali uma questão a se preocupar. Né? Estou olhando assim, do ponto de vista do promotor que está se planejando para onde que ele vai nesse momento. Né? Quando a gente olha, né, mais eventos destinados ao público final, né, a consideração é essa. Pô, as pessoas já vão... Quando que essas pessoas vão estar confortáveis, sentindo-se seguras de estar num ambiente com um monte de gente, né, com aglomeração, etc. 1. 2. Cara, muita gente perdeu emprego. Né? Nos Estados Unidos, semana passada, já eram mais de 10 milhões de pessoas, né, pedindo desempregados. Então, assim, é óbvio que isso também tem um impacto, né, na disponibilidade, né, dessas pessoas, no poder de compra, né, que tem que ser levado em conta. Então, eu acho que, assim, olhando de uma forma mais macro, como planejamento, cara, eu acho que esse ano é um ano muito difícil, né? A gente tem que trabalhar ali com muito cuidado, né? As empresas para sobreviver, né? Atravessar esse deserto e ali na frente, né? Passo a passo, né? Eu acho que assim eu não apostaria no estouro da boiada, sabe? As pessoas vão sair correndo para ir para o evento. Eu também não. Eu também não apostaria então, nisso. Eu, se me pedissem um conselho, eu ia falar, vamos, vai devagar. Eu acho que sim, a gente vai voltar e vai voltar com tudo, não tem a menor dúvida, mas eu acho que assim, vai levar um tempinho. Né? Eu acho que eu acho que assim, o terceiro trimestre é a hora da atividade começar a rodar, o quarto trimestre da coisa começar a entrar numa normalidade, e aí eu acho que o ano que vem é quando a gente realmente, né, volta. Vai recuperar E é uma pena, né? Porque a gente estava num ano tão bom, né? O ano estava vindo de um jeito, né, espetacular. E principalmente para a nossa indústria, eu acredito que muita gente já estava visualizando que ia ser o ano da volta, né? Que a gente precisava, porque afinal de contas, o Brasil veio vindo de problemas, né, econômicos, anos consecutivos, e esse ano parecia que ia ser sim o nosso grande ano da virada, e aí, enfim, a gente recebeu esse presente, né? Mas enfim, agora é hora de olhar para frente. Tá? Tem razão, de forma conservadora. Eu acho que assim, cara, né? Segure cães de galinha não faz mal a ninguém, né? Já dizia o Jorge Benjor, né? Então, assim, eu acho que... E isso até, eu já vi muita gente perguntando aqui, né, a respeito, entrando um pouco no Rio to See, e é isso que a gente está fazendo, né? A gente não teve ainda um anúncio oficial do adiamento do evento, porque é um evento extremamente complexo,
né? A gente tem mercado, tem conferências, são mais de 1.000 palestrantes. Então, assim, não é uma equação simples, Não. é um quebra-cabeça, como, né, qualquer outro grande evento. Então, assim, a gente está trabalhando, né, para fechar todas essas pontas, para a gente poder, obviamente, anunciar com segurança. Né? E não adianta. Eu tenho muita preocupação com escolher uma data e a gente começar a enxergar. A gente estava buscando, né, datas no começo né, pensando meio do ano, não sei o quê, daqui a pouco você olha, cara, isso daqui já ficou enviado, É. né? A gente, quando começou foi muito interessante, assim, porque quando a gente começou a olhar a crise, né, chegando, né, e de novo, né, eu já estava começando a ver isso, né, pelas questões, né, da Live Nation na Ásia, né, o Do mercado coronavírus invadindo e já entrando nos coronavírus, países. né, a crise crescendo, e eventos sendo adiados, cancelados e tal, a gente, logo no começo, começou a gestão de crise, né? Desenhar cenários. É. E a gente fez assim uns 4 cenários. E só o cenário mais arrojado era o cenário de adiamento. Né? E é muito Mais otimista é o engraçado, adiamento. É. cara, que na segunda semana a gente já estava. Tinha passado menos de uma semana, a gente já estava no cenário 2. Assim. É Aí porque passou mais uns dias, a hoje gente já estava no 3. parece que todo dia é um ano, né? Cada Todo dia. dia é uma notícia nova. É impressionante. Cara, realmente é isso, né? A gente tem alguns minutos finais aqui da nossa live e eu queria ir para o lado positivo um pouquinho, né? Que a gente fala ao lado positivo. Quando eu era pequeno, eu me lembro, quando eu estudava, eu cantava aquela música We Are the World, né? E É, era exatamente o negócio que vinha para fazer com que a música, né? E foi uma das coisas que me atraiu muito para esse mercado. Eu era sempre apaixonado por festivais, mesmo pequeno, e a música sempre teve voz ativa, né? Nesses momentos de crise. sim. Ela contagia nossos corações, ela transforma a gente, né? E aquele momento We Are the World, para mim ficou marcado para a vida, né? E agora a gente está com esse One World Together at Home, né? Uhum. Que vai ser um evento mundial. Eu acredito que vai ser, só de pensar no alcance me arrepia, que é um negócio que hoje, né, com a quantidade de canais de comunicação que a gente vai ter, né, desde os streamings até os canais de TV aberta, TV fechada, enfim, Você imagina tudo que a se, gente puder ter, vai ser um negócio surreal em termos de impactos, né? YouTube, enfim. O que você acha de tudo isso? O que você acha que a música vai trazer para a gente, para os nossos corações nessa hora, nessa virada, né? A Live Nation com certeza tem vários artistas que fazem parte desse momento, né? A gente esse viu. projeto, que é o Global Citizen, né, a Live Nation é uma das, né, apoiadoras ali do projeto. Cara, eu acho que você está certíssimo, assim. E é interessante porque você vê que o que está mantendo, né, a arte é o que está mantendo a nossa sanidade nesse tempo de quarentena, né, cara? É. Então, assim, a gente está vivendo de filme, de série, de música, de livro. Então, eu acho que a gente precisa, né, também valorizar mais a nossa atividade, porque nesse tempo de crise né, é o que mais está. Não podem sair, né, não podem trabalhar, mas estão ali consumindo, né, o que a gente faz todo dia, né? Então acho que isso é um tão relevante, a nossa atividade
né, para a humanidade como um todo, né? Eu li que até né, a celebração, né, aberta que o Papa fez lá sozinho, ele falou da criatividade, né? Que a salvação era a Nossa, criatividade. aquilo é de Então, assim, arrepiar. é uma cena, né, de arrepiar e ele foi exatamente no ponto. Então, assim, se por um lado, né, a gente foi o mais afetado por tudo isso, eu acho que por outro, né, a gente também tem a felicidade, né, de trabalhar, né, com uma matéria-prima tão valiosa, né, que é a arte, que é a criatividade, né, inovação. Então, assim, eu acho que isso não vai mudar, sabe? Uhum. Cara, é uma questão de tempo a gente voltar, né? E vai passar, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa sempre ter em perspectiva. Vai passar, né? Vai passar, Em vai alguns passar. lugares vai demorar mais, outros menos, né? É uma coisa que não dá para a gente também traçar uma linha reta, É. porque, né, um lugar vai acabar, o outro vai estar começando. Mas assim, as coisas vão voltar à normalidade. E vai ficar o que é de verdade, né, cara? É. E assim, o que a gente faz é essencial, né? Para a humanidade. Eu volto lá no começo da nossa conversa, cara. Uhum. O ser humano é essencialmente um animal social. É. Eu não acredito que a gente vá ficar. Não tenho a menor dúvida que todas as tecnologias, né, de conexão, né, remota, elas vão se ampliar tremendamente, né, seja VR, AR, as próprias plataformas de videoconferência. Né? Vão. Imagino que vai haver uma redução. Né? Eu acho que a questão do trabalho remoto vai ser fortalecida pra caramba. Né? Eu acredito numa redução de viagens a trabalho, né? Porque aquele desconforto de você estar em casa lá, pô, chegar o filho e tal, ou a casa está meio desarrumada, eu acho que isso caiu por terra, esse mito já não existe Caiu mais. total, caiu total. Né? Então, Home office isso já é vai, uma realidade. É uma já é uma realidade. realidade. Então, É. assim, eu acho que isso vai, né, de fato, né, o novo normal vai acontecer, mas eu não tenho a menor dúvida que, cara, o entretenimento, né, a música, os eventos, eles vão continuar né, tão fundamentais quanto sempre foram. Né? A necessidade da gente estar junto e se encontrar. É muito legal a gente estar batendo esse papo aqui, né? Mas é muito mais bacana a gente almoçar junto, né? É, não é? Falar, né? E a Tá gente vai junto, poder voltar a bater, almoçar junto, amigo. Com né? certeza. Então, eu não tenho a menor dúvida. Então, acho que assim, a gente tem que ter essa visão otimista, Uhum. né? Então, acho que a hora, esse momento cara, é o momento de todo mundo se cuidar, Uhum. né? A gente está aqui cuidando, né? Se cuidando, cuidando dos nossos, né? Cuidando Os do nosso demais. evento que a gente, né, construiu aí também com tanto carinho. É isso aí. Muito em breve a gente vai ter notícias, né, do Rio to Si para quando o evento vai. Né? Não existe chance as pessoas falam, cara, o evento pode ser cancelado. Não existe chance de ser cancelado. Porque, assim, a gente vai dentro de calendário, acontece todo ano. Então, o máximo que pode acontecer é esse evento indo conforme o negócio, né, for progredindo e acabar caindo no ano que vem. Né? É, Então, assim, esse é o pior cenário. Né? é. A possibilidade de não existir, isso não existe. Né? Uhum. Então, a gente só precisa realmente ser muito cauteloso, porque não dá. Quem afirma alguma coisa hoje, que a gente já falou, ou não sabe o que está falando, né, ou está pretending to know. Né? É isso aí. Rafael, muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Ó, foi Eu que, demais essa conversa eu que contigo. agradeço. É sempre Incrível. um Sempre bom prazer conversar falar contigo, com né? Sempre bom esse papo de amigo que a gente tem sempre. E você é uma pessoa incrível e eu realmente quis ter essa conversa contigo para poder compartilhar todas essas informações que são informações que eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo, estão assistindo, que vão assistir várias vezes aqui, podem compartilhar
e ter um caminho, né? O que é importante agora é a gente poder fazer a nossa parte, e hoje a nossa parte está aqui. Vamos ajudar as pessoas a poderem seguir alguns caminhos que sejam os mais lógicos, os melhores, e que todo mundo saia fortalecido desse momento tão difícil para a nossa indústria, mas que a gente sabe que a gente vai voltar a sorrir, que a gente só Com vive certeza, disso. com certeza. Obrigado, amigo. Obrigado pelo Valeu. Obrigado, convite, meu pessoal. amigo. Parabéns, como sempre. Você aí é né, um fazedor, né, Obrigado. e um grande personagem da nossa indústria, né? Obrigado, Então, amigo. continua aí fazendo esse trabalho Show. maravilhoso. Tá? A gente continua junto. Isso aí. E vamos lá. Daqui a pouquinho a gente está fora disso tudo. É isso aí. É isso aí. Valeu. Obrigado, Obrigado. pessoal. Todo mundo que participou, obrigado, hein? Valeu. Tchau, tchau. Abraço. Outro. Valeu.